Oi, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o João Duarte, né? Hoje a gente vai dar prosseguimento a umas aulas que a gente tem visto desse bimestre agora, né? A respeito do reino protoktista. Hoje eu vou estar falando para vocês a respeito de uma doença causada por um causador deste reino, que é a malária em si. Mas antes de falar sobre ela, sobre a transmissão, os sintomas, como a gente pode se prevenir, vamos especificar um pouco o que e como, quem é o principal causador da malária, né? Então, beleza. Pessoal, antes disso, a gente tem que voltar um pouquinho a respeito dos domínios. Lembrando que o domínio no qual esse causador está é o domínio Eucária. Eucária é aquele domínio onde tem os quatro grandes grupos, né? Os quatro grandes reinos, no caso, que é o reino fungi, dos fungos, o plantae, das plantas, o animalia, da borboleta, nós, seres humanos, macacos, entre si, e também o reino protoctista, onde tem as algas e os protozoários, né? Mas eu queria dar um ênfase nos protozoários, porque eles são os causadores da doença malária, mas é claro que não são todos eles. Existem alguns grupos dos protozoários e um grupo específico é os causadores desse tipo de doença. No caso que eu estou mostrando para vocês aqui, tem três principais, né, que eu estou mostrando, que é a gente tem os pseudópodes, que são esses amarelinhos, as amebas, né, que elas são protozoários, tem os cilioforas, que também eles conseguem se movimentar por causa dos cílios, por esse é o nome deles, mas o que eu quero dar ênfase realmente é os protozoários da apicomplexa, do grupo apicomplexa. E esse grupo, né, o protozoário que causa a doença malária é do gênero Plasmodium. E é claro que existem diversas espécies que podem causar malária, mas eu quis trazer quatro especificando para vocês realmente, que é o Plasmodium, o Vivax, o Ovale, o Malari e o Falciparum. Todos eles transmitem a malária, mas o Falciparum é o que pior tem os sintomas. Isso porque esses plasmídeos, esses protozoários, né, do gênero Plasmodium, eles têm o que a gente chama de terçã ou quartã benigna ou maligna, né? O Vivax e o Ovale, eles são terçã benigna, ou seja, a vítima, ela passa a ter uma febre, depois de 3 dias ela tem a mesma febre, sem alterar os seus sintomas e alterar também a temperatura do corpo, a temperatura corporal. A malária, diferente, ela também tem, só que a gente chama ela de quartã benigna, ou seja, a mesma coisa, só que ao invés de ser 3 dias, a vítima, né, ela passa por 4 dias, esses 4 períodos, e após esse período, ela começa a ter o mesmo processo, a mesma temperatura, não altera, mas ainda vai ter aqueles sintomas. O que a gente quer deixar em ênfase aqui é principalmente o falcíparo. O falcíparo é um tipo de protozoário do gênero que ele é mais causado na parte da África, né? Esses outros três são mais na parte do Brasil, mas o falcíparo, ele é que a gente chama de terçã maligna, porque realmente, depois desses 3 dias, a malária ela pode sim ter um grande salto nos sintomas, o que pode ocasionar óbito do paciente, ok? Claro, para a gente falar um pouco sobre como funciona esse ciclo da malária, como ela pode pegar, a gente fala que o ciclo que esses protozoários eles percorrem é um ciclo heteroxeno, ou seja, ele pode acontecer por dois tipos de hospedeiros, que é o hospedeiro intermediário, que somos nós, seres humanos, e o hospedeiro definitivo, que é o mosquito prego, né? O mosquito prego, ele vai ser o hospedeiro definitivo do protozoário. Isso porque é lá no mosquito prego que ele vai realizar o gasto de ATP, ele vai ter uma reprodução sexuada. A gente pode ver, então, aqui, ó, que o mosquito ele vai, pica a pessoa que está infectada com a malária, e dentro dessa pessoa existem ali alguns tipos de gametas desses protozoários, que vão ali fazer uma fecundação, né, por meio de meiose, uma célula mãe, cria duas células filhas idênticas, e com isso elas vão começar a se produzir. Esses protozoários, dentro do digestório do mosquito, vão passar a se reproduzir muito, e depois vão passar para as glândulas salivares. E é lá que elas vão chegar no mosquito, e o mosquito vai numa próxima pessoa, vai fazer a mesma coisa, pica a pessoa, e essas glândulas, né, que são os esporozoitos, eles vão invadir o nosso sangue, né, chegando até o nosso fígado. E é no fígado que eles vão começar pegar a parte das células dos hepatócitos, né, que são células do fígado, e vão começar a se proliferar. Então, depois disso, vai começar a ter tantas células desses protozoários, dos esporozoitos, que eles vão se transformar em merozoitos, que vão passar a entrar nas hemácias e romper essas hemácias, que é o que causa febre. Quando esses protozoários eles entram nas hemácias, eles acabam rompendo elas, né, causando a febre, porque elas liberam uma toxina chamada hemozoína. E assim começa todo o ciclo de novo. Como a gente pode ver aqui, né, a ruptura, a toxina é o que causa febre. By humans, Aqui seeking a gente tem um nutrients vídeo from blood mostrando to em nourish. específico como seria, né, esse processo do hospedeiro definitivo, né, do próprio mosquito, né? A gente tem aqui o estômago dele, onde, bem na parte estomacal do mosquito, é onde esses protozoários vão passar a se reproduzir, né? E assim, eles vão depois ir para a parte das glândulas salivares.
dá até para ver realmente a forma dos protozoários, de como eles são, aqui da parte apicomplexa, né? Eles são bem diferentes realmente, né? Dos pseudópodes e dos outros tipos de protozoários, né? Eles não têm nenhum tipo de meio de locomoção, flagelo ou qualquer coisa do tipo. Eles são só um bolinho com esse biquinho mesmo que a gente tá vendo aí, que são essas partes amarelas. E já é uma parte do nosso corpo humano, do nosso corpo humano, no qual a gente vê ali, né, esses mesozoítos, que eles já estão começando nas nossas glóbulos vermelhos, ok? E, é claro, um meio de transmissão. O mosquito prego, ele tem esse nome realmente, porque quando ele vai picar o hospedeiro, ele fica realmente levantado, então realmente parece um prego. E esses mosquitos, ele é do gênero Anopheles. É um meio de transmissão que pode acontecer, que a gente chama de transmissão vetorial, que acontece pela picada. E também tem a forma congênita, que é quando uma mulher, né, uma pessoa que está grávida, uma mulher grávida, ela tem um bebê e ela pode passar, se ela foi infectada por malária, essa doença para a criança. Pode também acontecer tanto por transplante de órgãos, quanto por transfusão de sangue, né? A pessoa pode estar infectada, que estava com aquele órgão, passa para você, ou você recebe um sangue cheio de protozoários, que também é passado para você. E os sintomas, eles podem ser muito variados, mas entre eles o principal realmente é por causa da febre, como eu falei, que libera toxina, mas também pode ter convulsões, que pode acontecer, e também o crescimento do baço, que acontece realmente por causa de algum tipo de distúrbio, que pode incluir como algum tipo de infecção, realmente. Também pode ocorrer diarreia e também muitos casos de enjoo, né, que pode gerar que a pessoa tenha ciclos de vômitos. E o modo de prevenção? A malária, ela não é um tipo ela não é uma doença que tem um tipo realmente de tratamento. Nós temos um remédio que dá para ver ali, que é a hidroxicloroquina. Você só pode tomar ela se ela for indicada por algum tipo de médico. Então, não é aconselhável que você tome sem indicação médica. E é claro, principalmente, a prevenção do repelente, que é principal, para afastar os mosquitos, e da tela de rede, né, para que os mosquitos não entrem dentro da sua casa e acabem tendo uma transmissão vetorial em você. Né? Isso acontece realmente, é aconselhável colocar em lugares onde predominam os mosquitos. Esses lugares, principalmente, esses locais de transmissão, eles acontecem muito ao norte do Brasil e também muito na África. Por isso que é muito importante também um dos meios de transmissão, um dos meios de proteção, né, para evitar a transmissão do mosquito, é a parte do conhecimento, realmente. Se você tem algum amigo, alguém que vá viajar para o norte do país ou que vá viajar para a África, que realmente saiba os meios de prevenção como repelente, para que não pegue ou contraia a malária. A gente tem um gráfico, por exemplo, que mostra o como a malária vem diminuindo desde o ano de 2007. Claro que aqui vai até 2017, está um pouco desatualizado, mas a gente mesmo assim não pode deixar, porque ainda tem casos de malária no mundo, tanto no Brasil quanto na África, ainda tem realmente esses casos de malária. Então, pessoal, é isso que a gente queria falar para vocês, um pouco sobre a malária, um pouco sobre o processo, meio de prevenção. Espero que vocês tenham gostado.